Então, ó, você tem lá o seu link bonitinho, com e-mail, tudo certinho. E aí você vai clicar, vai colocar o teu e-mail, a tua senha, e aí você vai cair numa Uhum. página como essa. Primeira coisa que ele vai falar é como cadastrar cliente. Aí a gente vem aqui, no teu caso, Carla. Fala esse sobrenome E bolado. Albrecht. 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 A-L-E-R-C-H-T. Isso. Legal. Aí eu vou criar aqui um telefone, vou deixar aqui um telefone. A gente não vai precisar, que eu tenho o seu telefone, ó. Cadastrei. Pomba. Aí eu vou fazer o seu diagnóstico. A gente vai trabalhar com diagnóstico. Eu venho aqui, opa, a Carla está aqui. Diagnóstico. Legal. Fazer Uhum. diagnóstico. Já estou aqui. Então, eu normalmente, quando eu vou avaliar, eu gosto de avaliar o Yin Yang, que é para saber se a pessoa é uma pessoa que tem mais energia no corpo físico ou mais energia no corpo mental. A pessoa Sim. Yang é como eu, uma pessoa com muita energia no corpo físico. Uma pessoa mais Yin, teoricamente, quando as pessoas olham para ela, falam, não, essa pessoa é mais parada, mais quietinha. Não, o cérebro dela tem muito mais energia do que o meu. A diferença é que a energia da pessoa Yin está interna. A energia da Uhum. pessoa Yang está externa. Só isso, tá? E aí, agora aqui, estado psicoenergético, energético físico e tal. Você gostaria, estado de origem, vamos saber qual é seu elemento. E aí a gente tem três coisas para trabalhar aqui. Quatro. Eu tenho um mapa que seria um mapa geral, que muitas vezes eu uso na primeira sessão quando a pessoa vem, como se fosse uma sessão de conhecimento, que é esse estado Uhum. energético emocional. Aí eu conheço a pessoa. Aí na segunda sessão dela, eu vou para os outros mapas. Então, ó, imagina a Carla chegou hoje, qual mapa que eu vou usar? O estado psicoenergético emocional. Eu quero saber como está o psico dela, eu quero saber como é que está o energético, que é corpo físico, mitocôndria, produção de energia nas células, e quero saber Sim. como está o emocional. Então, esse mapa aqui é um geral. Aí, Sim. Carla, na segunda sessão, eu quero ser mais cirúrgico, né? E aí eu vou falar bem assim, Carla, e aquele probleminha que você tinha, como é que tá? Se for algo de saúde, você vai falar, olha, melhorou, mas dá para melhorar mais. Se for de saúde, eu vou no que hereditário ou no que adquirido. Esse daqui, ele é específico para a saúde. Uhum. Tá bom. Quando for algo relacionado a relacionamento, de relacionamento, filho, mãe, companheiro, companheira, ou a pessoa com ela mesma, uma ansiedade, uma depressão, um pânico, um toque, né? Falando de saúde Uhum. mental, eu vou na Sim. inteligência interpessoal e intrapessoal. Ok. Quando for algo relacionado ao profissional financeiro, eu vou no mapa profissional financeiro. Sim. Legal? Tranquilo? Tranquilo. Então, como é o nosso primeiro atendimento, eu vou aqui nesse mapinha que vai me dar uma leitura geral de quem é a Carla. Primeiro atendimento, eu vou aqui, ó, para fazer diagnóstico. E aqui agora a gente começa a perguntar e você vai ver como é legal isso daqui. Carla, você prefere acordar após as 8 da manhã ou antes das 8 horas da manhã? Antes das 8. Antes das 8.
Você prefere dormir após as 22 ou antes das 22? Após as 22. Você tem mais energia de tarde para a noite ou na parte da manhã? De tarde para a noite. Você prefere plantas que crescem para baixo, como uma samambaia, ou plantas que crescem para cima, como um comigo ninguém pode? Para cima. Quando você recebe um convite, normalmente a Carla diz, bora? Ou você fala, ó, eu vou pensar. Eu falo, bora. Tamo junto. Você gosta mais de teorias racionais ou místicas? Místicas. Você se considera uma pessoa agitada fisicamente, que não para, ou uma pessoa mais calma fisicamente, aquela pessoa que senta, fica quietinha, Eu sou mais mental. mais mental? Eu sou agitada mais no interno É, mesmo. legal. A cor que você mais gosta entre essas opções, a que você mais gosta, verde, preto, branco, amarelo ou vermelho? Preto. Preto. Quando você está sob pressão, você expressa mais, né? Através do riso, você começa a cantarolar, você começa a suspirar, você fica cautelosa ou você começa a gritar com todo mundo à sua volta? Eu fico cautelosa. Qual desses sabores lhe agrada mais no momento, né? Você anda comendo mais? Azedo, salgado, picante, doce ou amargo? Hum, picante, eu acho. Picante. Quando você tem um problema de saúde, né? Ataca mais circulação e parte da cabeça, estômago, respiratório ou pele, urinário ou sistema reprodutor, fígado ou tensão no corpo. Olha, quase todos, mas eu acho que o principal mesmo é o urinário. Quando você Primeiro, né? está à frente de um novo desafio, como nós estamos nesse momento, a Carla fica motivada, fica cautelosa, fica reflexiva, fica focada ou alegre. Ah, eu fico focada e motivada. Eu acho que até motivada é mais. Carla, imagina que você é uma astronauta e vai visitar um planeta pela primeira vez. Seria Saturno, Júpiter, Marte, Vênus ou Mercúrio? Vênus. Quando alguém tem um problema, você fica motivada em ajudar, segura em ajudar, reflexiva em ajudar, atenta em ajudar ou feliz em ajudar? Atenta. Você se interessa por pessoas mais entusiasmadas, imprevisíveis, inteligentes, estáveis ou espontâneas? Inteligentes. Você busca ter independência financeira para se sentir mais em estado de evolução, segura, poderosa, calma ou realizada? Em evolução. Você prefere trabalhar em algo que proporcione às pessoas motivação, segurança, liberdade, planejamento ou transformação? Motivação. Quando você termina uma relação, pode ser de amizade ali, ou alguém que trabalha e muda, como é que você fica? Você fica frustrada, você fica insegura, você fica triste, você fica preocupada ou você fica eufórica? Eu fico frustrada.
A estação do ano que você mais gosta entre essas 5 estações? Porque pela medicina oriental, nós temos 5 estações, não é só verão. Tem aquele verão bem quente Uhum. e tem um verão mais calmo. Você prefere verão quente, verão ameno, outono, inverno ou primavera? Verão ameno com brisa suave. Entre os 5 estados emocionais abaixo, qual desses você está sentindo agora? Frustrada, motivada, com medo, ou adaptada, triste ou estratégica, ansiosa ou planejada, perdida ou alegre? Eu tô ansiosa. Ó, que lindo! Geramos um diagnóstico. Então, quando eu olho para minha amiga Carla, primeira coisa, a energia entre o Yin e o Yang, que são as duas energias opostas que se completam, está em equilíbrio. Por quê? O mapa, o mapa, ele vai mostrar a energia interna do cérebro e a energia externa do corpo físico. Você me falou que você é uma pessoa mais mental. Só que no momento, você está com 40% de energia interna no cérebro e 60% de energia no corpo físico. Isso pode ser porque você está fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. Trabalha, vá, 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 e aí você precisa É, de energia. Então, cria uma agitação no corpo físico para dar conta de tudo. Faz sentido para ti? faz sentido, sim, Então, ó, com certeza. você tá em equilíbrio, tá lindo, 60-40. Agora, faz de conta que eu tenho uma pessoa que está aqui com 80% de energia Yang e só 20% de energia Yin. Eu tenho que aumentar, quando der muita energia Yang, eu tenho que aumentar a energia Yin. Por quê? Uma pessoa que está só com energia no corpo físico, ela faz muito sem pensar. E isso é Uhum. bom, porque é aquela pessoa que ela parece que ela trabalha muito, parece que ela ama muito, parece que ela é eficiente, mas não é, porque fez tudo sem pensar, sem planejar. Exatamente. Tá cheio de gente. Uhum. Você vai no escritório, eu quando vou fazer a avaliação, eu posso usar o mapa profissional, eu faço bastante isso, em empresa. A dona da empresa me chamou esses dias e falou: Olha, a empresa até grande aqui da região. Quero que você avalie lá meus colaboradores. Porque o povo vive ocupado, mas não entrega resultado. Quando eu cheguei lá, pelas cores do ambiente dela, pela forma que ela lida com os colaboradores, o pessoal ficava para lá e para cá. Pegava uma borracha ali, pegava um negócio ali, caía um papel aqui, aí corria ali. Ué, o pessoal estava com 80% de energia Yang. Não tinha ninguém pensando ali. E parecia Sim. que estavam ocupados, mas na verdade eles estavam agitados. Aí eu fui lá, mudei as cores do espaço dela, coloquei cores mais yin. Na outra semana ela falou para mim, falou, cara, eles estão produzindo, mas sem bagunça. O espaço dela parecia a bolsa de valores antigamente, sabe? Um monte de doido gritando. Ninguém se entende. Nossa. Sim. Do mesmo jeito que a pessoa, se eu avalio alguém que está aqui com 70%, 80%, 90% da energia Yin, eu tenho que aumentar a energia Yang, a energia oposta, dentro do que eu faço. Por quê? Uhum. Se a pessoa tiver excesso da energia Yin, 70%, 80%, já trabalhei com gente 100%. O que que acontece? É uma pessoa que tem muitas ideias, mas ela não consegue colocar nada em prática no mundo físico, no mundo real. É aquela pessoa que é um eterno talento, sabe? A pessoa fala, não, mas o fulano lá é tão inteligente, mas nada dá certo. Por quê? Porque Uhum. ele tem energia para pensar, ele tem energia para criar, mas ele não tem energia para fazer. Tanto que essa pessoa muitas vezes, se ela tiver excesso de ela é confundida com uma pessoa deprimida.
mas ela não é deprimida, o cérebro dela não está deprimido. Ela só não consegue colocar isso no mundo físico. Por quê? Porque ela está muito interna. Então, qual é a busca? E daqui a pouquinho você vai me dizer aqui o que você faria dentro. Eu sei que seu cérebro está fervendo aí. Dentro que você para equilibrar se a pessoa tivesse com excesso de Yang ou para equilibrar se a pessoa tivesse com excesso de Yin. Então, dentro do que você faz, primeira coisa, já começa a pensar, poxa, quais são as técnicas que a Carla trabalha? Fala para mim. Ah, eu trabalho com constelação, Uhum. com reiki, com barras de axis, com tudo que envolve psicoterapeuta. Aromaterapia, cromoterapia, cristais, Bom, oráculos, cristais. acumetria, e aí vai. Apometria. Então, vamos pensar aqui no acromo, né? Eu poderia usar cores que são mais yin, ou a pessoa que está com excesso do yang, ou a Sim. pessoa que está com excesso do yin, eu usaria cores mais yang. Quais são as cores mais yang? As cores mais quentes. Quais são as cores mais yin? As cores mais frias. Poxa Isso. vida, aroma. Aroma, eu poderia utilizar um aroma mais yin para a pessoa que está com excesso de yang. Me dá um exemplo de um aroma que faria a pessoa voltar mais para o mental, pensar um pouquinho mais. Pensar mais? Ficar mais interna. Sabe aquela pessoa muito agitadona assim no corpo físico? Qual seria o aroma dela? Você daria uma camomila? O que que você daria? É, isso aí, exatamente. Legal? Ah, e aquela pessoa que está muito in. Ué, eu daria um aroma quente para ela. Um óleo essencial que jogue ela para fora. Um alecrim, por exemplo, que eu sou apaixonado. Exato. Legal? Eu Tranquilo? também. Eu também. Uhum. Aí, quando eu olho para o reiki, que eu sou mestre em reiki também, eu faria um reiki com intenção. Eu colocaria, além de conectar a energia do reiki, a energia universal, eu colocaria uma intenção. Ó, aquela pessoa que está muito para fora, que não está pensando, na hora que eu vou aplicar a imposição de mãos, eu já ia colocar uma intenção para essa energia voltar para o cérebro, para o interno, porque ela está muito externa. Ah, e o contrário. Ah, aquela pessoa que está muito interna, na hora da imposição de mão, além de conectar a energia Reiki universal, eu colocaria uma intenção para ela colocar essa energia para fora também. Porque a gente tem, pela medicina oriental, onde nós fundamentamos essa ferramenta de diagnóstico da terapia P2E, a busca é o equilíbrio. Eu não posso ter excesso de energia num lugar, porque vai ter falta em outro lugar. No outro, Ontem mesmo eu estava dando uma consultoria, e aí o dono de uma grande empresa, não vamos falar o nome aqui porque a empresa é muito conhecida, ele reclamou para mim que o mercado estava muito ruim, o mercado de sofás, camas, né? uhum, sim, E aí eu deixei ele falar, deixei ele reclamar da vida, tal, deixei. Chegou uma hora, eu olhei para ele e falei, fulano, as pessoas pararam de, então, por conta dessa situação, elas pararam de deitar em camas, pararam de assistir televisões em sofás novos. Ele olhou sim, e falou, não, tem gente. Aí meio que caiu a ficha dele, eu falei, cara, dinheiro é energia, né? Se ele não está no sim, bolso, ele está no bolso de outra alguém. Se a pessoa não está dormindo no teu colchão, ela está dormindo no colchão de outra alguém. O que está faltando para você é entregar o que o mercado está pedindo no momento. Por exemplo, eu estou há muitos anos no mercado das terapias e da estética, e quando eu comparo esses mercados, principalmente o mercado da estética, né, eu estava agora na feira da estética, né? Quando eu comparo esse mercado com há 20 anos, uai, quem está praticando a estética de 20 anos morreu. é verdade, O com mercado está outra certeza. coisa. A mesma coisa as terapias. Quando a gente começou em terapias há 30 anos,
os desafios das pessoas eram diferentes dos desafios de hoje. Então, para Uhum. desafios diferentes, soluções diferentes. Tudo bem até aqui? Tudo bem. Legal? Então, muito bom. Numa constelação, por exemplo, se você for trabalhar numa constelação onde a gente tem o psicodrama, que nós temos mais pessoas envolvidas ali, se a pessoa tiver com excesso de yin, por exemplo, a pessoa que vai fazer o contraponto na hora que você vai trabalhar, ela pode entregar energia yang, por exemplo, e vice-versa. Legal? Fez sentido? Uhum. Sim, fez. Legal? Então, sempre a gente vai entregar para quem está muito yin, o yang. Para quem está muito yang, corpo físico, a gente entrega o yin. Legal. E aí, só para te dar mais para você agregar mais conhecimento, eu poderia aqui, para a pessoa yin, por exemplo, chás quentes e sabores quentes. Gengibre, tudo que é quente, que vai aumentar o quente dentro dela, vai ajudar a melhorar o yang dela. Então, a pessoa que está muito yin, ela está mais fria, fisicamente falando. Então, tem que entregar calor para ela. Então, os sabores quentes. Uhum. E o chá tem que ser servido quente. Quente. Uhum. Eu consultório, a pessoa que está muito yin, eu sirvo chá quente. Em contrapartida, a pessoa que está muito yang, eu vou servir o chá frio. Frio. Só que os Uhum. sabores frios, um chazinho de camomila, um chazinho de maracujá frio. Então, eu dou muita aula de fitoterapia e muitas vezes a pessoa fala, professor, tal erva não funcionou. Aí, quando eu vou avaliar a pessoa que ela cuidou, que ela deu a erva, ela serviu uma erva fria, que era para ser fria, quente. Sim. Você viu? Viu que louco Uhum. está aqui? Sim. Tem ervas Sim. que são feitas para ser servidas quentes, tem ervas que são feitas para ser servidas frias. Dependendo, eu personalizo dependendo da pessoa que está na minha frente. Se a pessoa está muito yang, eu vou dar uma erva yin, um chá frio para aquela pessoa, uma erva que acalma. Se a pessoa tiver muito yin, eu vou servir um chá quente, mas uma erva que agita aquela pessoa. Aí, Sim. esses dias eu vi uma matéria na internet, eu morri da risada. Tem um médico, um cara gente boa, ele tem boa intenção. Ele manda todo mundo tomar água quente com limão de manhã. E aí teve uma denúncia ao Conselho de Medicina que uma pessoa tomou aquela água com limão quente e passou muito mal e foi parar no hospital. E aí Sim. chamaram ele lá no Conselho de Medicina tal, e ele no YouTube falando: olha, não, o que fizeram está errado, porque água quente com limão não tem nada que faz mal. Mas falta para ele o conhecimento do yin do yang. Se eu servir uma água quente com limão para quem está com excesso de yin no corpo físico, vai fazer bem, vai emagrecer. Porque a pessoa que está, por exemplo, com sobrepeso, que está obesa, porque está com excesso da energia yin, eu aumento o metabolismo dela com a água quente com limão. Excelente recurso. Agora, se eu tiver uma pessoa que está com sobrepeso, dando exemplo sobrepeso, a pessoa que está com sobrepeso Sim. por excesso de yang, o que é uma pessoa com sobrepeso por excesso de yang? É a pessoa que engorda não porque o metabolismo está lento, mas porque ela tem a boca nervosa, corpo, excesso de energia na boca, então ela fica mastigando o dia todo. Se eu der água quente com limão para ela, ela vai ficar mais ansiosa. E aí ela vai ter taquicardia, pressão vai aumentar. Olha a seriedade disso. Aí ela vai parar no É, com hospital. certeza. Então, É, o conhecimento aqui é um conhecimento simples, fácil, fácil de aplicar, simples de aprender, mas é um conhecimento objetivo. É um conhecimento que entrega muito resultado. Então, ó, quando chega, eu trabalho muito com emagrecimento. Eu falo, essa pessoa aqui, tá com excesso de peso, é a reclamação dela. Ah, sim. tá mais in, opa, água
quente com limão de manhã em jejum. Aí ela começa a emagrecer. Aí chegou outro agitado, com sobrepeso, né? Muito eufórico, come tudo que passa pela frente. De manhã cedo, água gelada com limão. Por quê? Porque É isso que eu ia falar agora. eu tenho Ao que. invés de ser quente, então vai ser a gelada. Vai ser gelada. Eu vou resfriar aquela pessoa. Sim, exato. Legal, bacana. Conseguiu captar como você vai aplicar os teus conhecimentos de constelação familiar, de reiki, de barras, de aromo, de cromo, de cristais, de oráculo, de apometria para equilibrar o yin e yang? Sim. Show de Uhum. bola. Show de bola. E essa nossa conversa, todo mundo que faz assinatura, eu tenho nutricionistas, eu tenho médicos, eu tenho acupunturistas, eu tenho esteticistas, todo mundo que me procura, eu sento com a pessoa e faço essa aula. Por quê? Para você ver como essa ferramenta é poderosa, porque você consegue personalizar os seus atendimentos a partir dessa avaliação, desse diagnóstico, aquilo que aquela pessoa está precisando naquele momento. Pode ser que daqui 6 meses a necessidade dela mude. Tudo Sim. bem? Eu fiz P2E com a Daniela, com a Dani Uhum. Amaral, Ela é fantástica. e eu estava com fígado, com gordura no fígado, e eu não tô mais com gordura no fígado. Só que agora eu tô com pedra na vesícula. E ó, você vai ficar E, louca com isso daqui, ó. Ó, a Carla, ela chegou até a mim, porque uma das minhas alunas avaliou ela com essa ferramenta, e ela, como terapeuta, falou: eu preciso dessa ferramenta. E aí, hoje, nós estamos aqui, eu tô entregando esse conteúdo, porque a Carla, hoje, ela fez um plano de assinatura, por um valor bem acessível, e agora ela vai ter acesso a essa ferramenta poderosa de diagnóstico para utilizar nos atendimentos dela. Então, você que está aí, você que é terapeuta, pode fazer a mesma coisa. Agora, olha só que legal. Poxa vida, eu ia fazer um diagnóstico boladão, você já me entregou tudo aqui. Pedra na vesícula. Ó, quando a gente olha aqui no nosso material, nós temos aqui 5 cores, 5 elementos. Elemento fogo, elemento terra, elemento metal, elemento água e elemento madeira. Cada elemento desse, Carla, tem um superpoder e uma sombra. sim, Cada elemento desse tem um superpoder e uma sombra. O elemento fogo, o superpoder dele é a transformação. Fogo transforma. E a sombra desse elemento é a pessoa ficar, quando ela cai na sombra, sem direção, ficar perdida. faz sentido. Olha para mim, Carla. Se der 22% de fogo, igual deu o seu metal 22%, isso mostra para mim que o fogo está em equilíbrio. Se der excesso de fogo, como deu a sua madeira, isso mostra para mim que aquela pessoa está perdida. Uhum. Se der baixa de fogo, como deu o seu elemento terra, ou ausência de fogo, como é o seu caso, me mostra que você precisa transformar algumas coisas na sua vida. Essas algumas Exato. coisas que precisam ser transformadas, pode ser em relação ao trabalho, à família e à saúde. Exemplo, a gente tem que dividir o tempo nessa tríade. E muitas vezes a minha amiga Carla está trabalhando muito e está faltando tempo para se dedicar às outras coisas. Então, nós vamos chegar lá. Uhum. Tudo bem até agora? Tudo bem.
Quando eu Perfeito. olho o elemento terra, se der 22%, está em equilíbrio. A pessoa está conseguindo planejar bem, organizar bem o tempo dela. O superpoder da terra é o planejamento. Tudo bem? Tudo bem. Se tiver faltando terra, como está faltando aqui no teu caso, isso me mostra falta de planejamento. Você precisa organizar um pouquinho melhor o seu tempo. Muitas vezes está atendendo muitas urgências e não as prioridades da sua vida. Muitas vezes a gente fica apagando incêndio e não planeja como evitar os incêndios. Faz sentido? Uhum. Então, E se der excesso de terra, acima de 22%, me mostra que a pessoa está principalmente preocupada. Preocupada, ó, pré-ocupada. uhum, uhum, Tudo bem? sim, Quando eu vou para o teu elemento metal, o superpoder do metal é a mente, a estratégia. O seu metal, 22%, está em equilíbrio. É a criatividade em equilíbrio mental. Se der abaixo de 22% metal, isso me mostra que está faltando criatividade para resolver os desafios da vida. Está faltando estratégias. Se der abaixo. uhum. Se eu estiver falando rápido, me fala. Não, tá bem tranquilo. Se der excesso do elemento metal, isso me mostra que a pessoa está triste. Ela tem a tristeza do elemento metal. É aquela pessoa tão inteligente que ela começa a ver o copo meio vazio. Porque pessoas inteligentes demais, e se a gente olhar isso, principalmente ao longo dos anos, a maioria dos grandes filósofos, eles eram tristes e deprimidos, Descartes e todos mais, né? E todos Sim, morriam principalmente de problemas pulmonares. Depois eu vou falar aqui dos meridianos para te ajudar. Quando eu olho para o elemento água em equilíbrio como está o seu, me mostra que você está se adaptando bem às mudanças da vida. Ele representa adaptação. Cuidado. Se der falta de água, valor menor do que 22%, isso me mostra que aquela pessoa, naquele momento, está faltando adaptação. Isso acontece muitas vezes quando a pessoa muda de cidade, muda de emprego, entra num relacionamento novo ou termina um relacionamento. Ou um filho muda a casa, sai de casa, aí a pessoa não consegue se adaptar e dá baixa do elemento água. sim. É falta de adaptação. Adolescente está dando muita falta de água, tá? Principalmente pós-pandemia. Minha amiga, e se der excesso do elemento água? Excesso do elemento água. O excesso do elemento água me mostra que aquela pessoa está insegura e com medo. Que as mudanças da vida estão causando principalmente insegurança e medo. A água é movimento. Quando eu chego no elemento madeira aqui, elemento madeira, o equilíbrio do elemento madeira, 22% do elemento madeira, me mostra que a pessoa está motivada e agindo na medida certa. Elemento madeira é ação. Ela não está agindo nem de mais e nem de menos. Ela está agindo na medida certa.
Detalhe, se der falta do elemento madeira, isso me mostra que está faltando ação para aquela pessoa. As coisas na vida dela não estão acontecendo por falta de ação. Está faltando motivação para ela quando dá falta do elemento madeira. Agora, se o elemento madeira der como deu, esse Muito daqui, excesso. não, o dobro, né? 100% a mais do elemento madeira. O elemento madeira está com tanta energia que consumiu a energia da transformação do fogo e a energia do planejamento da terra. Então, excesso do Eita. elemento madeira. Isso daqui está me mostrando excesso de ação. Excesso de ação. Uhum. E esse excesso de ação, primeiro, no teu caso, você está trabalhando muito, entregando muito, fazendo muito. Isso para os outros que estão à sua volta é maravilhoso, mas para você, não, porque as transformações que você precisa na sua vida, que você deseja, não estão acontecendo porque está faltando fogo. Exatamente. Então, aqui de uma maneira muito simples, eu sempre vou entregar para minha paciente, para minha cliente, o elemento que está faltando, o elemento que tem menos energia. No teu caso, eu vou entregar o que para você? O elemento fogo. Por quê? Porque o elemento fogo, ele estaria aqui entre o elemento madeira e terra. Então, ele vai roubar o excesso de energia do elemento fogo. Então, Sim. professor, como você faria isso? Primeiro, cada elemento já tem uma cor aqui, deixando claro para você. Eu indicaria para minha amiga Carla cores vermelhas. Uhum. Se essa transformação precisa ser em casa, eu colocaria um quadro vermelho em casa, uma colcha vermelha na cama, sei lá. Se Eu a pintei minha unha de transformação vermelho ontem. a unha de vermelho, né, inteligência, a nossa inteligência, ela é fantástica, ela vai pedindo as coisas. No trabalho, eu colocaria alguma escultura vermelha, eu entregaria vermelho. Por exemplo, no meu caso, eu tenho uma deficiência muito grande do elemento metal. Então, o meu é cheio de coisas cinzas na minha volta. Olha lá, ó, vermelho ali, tudo vermelho. Sim. Eu Outra, tenho leque vermelho, isso. eu tenho Outra chale coisa, vermelho, porque eu trabalho muito com energia cigana também. aí. Outra coisa, cada elemento tem um sabor. O sabor do fogo é o sabor amargo. Uhum. Então, por exemplo, você poderia comer um pedacinho Gosto. de chocolate amargo, que tem bastante magnésio. Pega um chocolate amargo aí, 80% cacau, um pedacinho. Então, para equilibrar o elemento fogo, cor vermelha e o sabor amargo. Tudo bem? Uhum. Professor, e se o desequilíbrio da pessoa for no elemento terra? Se o desequilíbrio dela for no elemento terra, a cor vai ser marrom ou amarelo. É só olhar aqui para o gráfico, já está a cor. E o sabor dela vai ser um doce. Então, eu tenho pessoas que eu emagreço a pessoa fazendo ela comer doce. Se tiver, se ela tiver com excesso de peso, porque ela não está planejando, quando eu dou o doce para ela, um doce saudável, lógico, eu vou Sim, avaliar se ela não tem uma diabetes, alguma coisa. Quando eu dou o doce para ela, ela emagrece. Então, tem pessoas que a gente vai emagrecer dando doce para comer. É muito louco isso. Isso daí é completamente contraproducente da medicina ocidental. E olha que eu sou nutricionista de formação. Então, isso daqui é muito importante. Professor, sim. e se o elemento metal da pessoa tiver em desequilíbrio, eu vou usar a cor branca ou a cor cinza,
E o sabor da pessoa vai ser o sabor picante. Uhum. Ok. Agora, se o desafio da pessoa for o elemento água, desequilíbrio do elemento água, falta do elemento água, eu vou entregar para a pessoa a cor preta ou azul escura e o sabor da pessoa para nutrir o elemento que falta, nesse caso, é o salgado. Ok. Já se tiver com falta do elemento madeira, que não é o seu caso, eu vou entrar com a cor verde e o sabor, o azedo. Então, para todo mundo ver como é que é fácil trabalhar com essa ferramenta, eu vou recapitular. Quando falta um elemento, eu vou nutrir com a cor do elemento e o sabor do O elemento. sabor. Uhum. Fogo, vermelho e amargo. Terra, amarelo, marrom e doce. Metal, cinza e Branco, branco e picante. picante. Água, preto ou azul escuro, salgado. Madeiras, faltar energia da madeira. Opa, faltou energia da madeira, cor verde, Verde. sabor Assim. azedo. Olha como é que é simples. Professor, empatou dois elementos. Eu tenho dois elementos com pouca energia. Como é que eu faço? Você pode trabalhar de uma forma muito simples, né? Você pode olhar e falar, pô, o elemento terra aqui, o superpoder dele é planejamento. Essa pessoa está precisando mais de planejamento ou mais de adaptação quando empatar dois elementos? E aí você decide. Faz de conta que tivesse dado baixa de terra e de água. Como é que eu decido? Aquela pessoa precisa se adaptar ou planejar? Eu olho para os superpoderes. Então, a gente sempre vai nutrir o elemento que tem menos. Quando tiver dois ou mais elementos em baixa que empatarem, eu vou olhar e vou perceber qual é o superpoder, vou decidir qual é o superpoder que a pessoa mais precisa naquele momento. Por exemplo, Uhum. o superpoder que a minha amiga Carla precisa neste momento é o superpoder da transformação. E aí, para completar esse conhecimento, cada elemento desse comanda um par de meridianos. Meridianos são caminhos de energia que nutrem os órgãos no corpo físico. Então, toda vez que tiver com excesso ou com falta de energia, nós vamos ter esses meridianos afetados. Então, primeiro eu vou falar os meridianos e depois eu vou falar o que está acontecendo no seu caso, para ver se faz sentido. Primeiro, elemento madeira. Elemento madeira. Não, vamos começar pelo elemento fogo, que fica mais fácil. Elemento fogo. Os meridianos principais são quatro, mas nós vamos falar de dois. Elemento fogo, intestino delgado e coração. São os dois meridianos. Meridiano não é o órgão, mas é aquilo que vai nutrir o órgão energeticamente. Elemento terra. Elemento terra, meridianos do baço e do pâncreas e principalmente do estômago. Elemento metal, intestino grosso e pulmão. E depois, caso você não consiga anotar tudo dessa aula, eu vou deixar essa aula disponibilizada para a Voz MC. Falando nisso, você me Uhum. autoriza
que essa aula fique disponível para as pessoas? Com certeza. Bom, Se for elemento, contribuição, legal. Elemento água vai nutrir dois meridianos, bexiga e rins. Elemento madeira, fígado e vesícula biliar. Aí a Carla chegou para mim no começo aqui e falou bem assim, ó, antes eu tinha problema no fígado. Aí depois da terapia P2E melhorou o fígado. Mas agora eu tô com problema na vesícula biliar. Por quê? Porque está com excesso do elemento madeira. Ó que simples a vida. Ah, e como é que a gente vai resolver esse problema? Nutrindo o elemento fogo. Porque o fogo transforma, que é o elemento que está faltando para a Carla. Então, olha que simples. Falta do elemento fogo, ou excesso do elemento fogo, vai levar problema no intestino delgado, no coração e no sistema circulatório, falando da parte física. Minha amiga, como tá? você está com excesso de energia no elemento madeira, como é que está a circulação sanguínea, principalmente nas pernas? Está um pouquinho mais lenta do que o normal, sim ou não? Tá mais lenta, porque eu dobrei meu pé faz um mês e meio. E daí eu tô com suspeita de ter rompido o ligamento, Você né? vê que louco, né? Tá Então, inchado, não tá? tá inchado. Aham. Cara, eu sou a mãe de nada É da verdade, medicina oriental. é Você vê que legal? verdade. Eu sou a mãe de nada da medicina oriental. Com essa ferramenta aqui, gente, isso aqui é muito poderoso. Eu sou a mãe de Ela nada. lê a gente. É incrível. Legal? A leitura é profunda. Ah, e se tiver com falta ou excesso do elemento terra, a gente vai ter problemas relacionados ao pâncreas, problemas relacionados ao estômago e principalmente problemas relacionados ao sistema hormonal. Hum. O elemento Também eu acho que é um dos meus casos. porque está baixo Minha parte hormonal tá bem complexa. está baixo. A tireoide, como é que está? Não, com relação à tireoide, tudo isso tá bem. É minha parte hormonal mesmo, sabe? O elemento É, terra eu deu tive, baixo. eu tive uma menopausa precoce, então, com 42 anos. Ó, e a E menopausa precoce tem a ver também com o elemento fogo, porque é o elemento fogo que queima, que transforma. E aí, toda essa energia que deveria estar nos hormônios está lá na madeira, lá na vesícula biliar. Está colocando a energia em algum lugar, mas depois a gente conversa. Elemento metal. Se tiver desequilíbrio no elemento metal para cima ou para baixo, a gente vai ter problema de intestino grosso, a gente vai ter problema respiratório e problema de pele. Até porque se a gente olhar lá na formação do feto, o mesmo tecido que formam os intestinos é o mesmo tecido embrionário que forma a pele. Então, quando a pessoa chega aí com problemas inflamatórios de pele, acne, psoríase, etc., e aí eu olho o elemento metal está em desequilíbrio, eu sei que o problema dela está nos intestinos. É um desequilíbrio no elemento metal. Aí, como é que eu cuido disso? Nutrindo o elemento que tem menos. Quando eu olho o elemento água, se tiver muita energia ou pouca energia, falando do corpo físico, nós vamos ter desafios, principalmente nos rins, na bexiga
sistema urinário, sistema reprodutor. E também na parte óssea, nos ossos. Também, quando tem aqui problema de excesso, falta no elemento fogo, além de problemas no intestino delgado e do sistema circulatório, nós vamos também ter distúrbios mentais. Por quê? Porque o fogo comanda o meridiano do coração, que é o Shen. E a mente, na medicina oriental, ela está contida no elemento fogo, no meridiano do coração. E se a gente olhar, isso tem uma relação profunda com a medicina ocidental, porque hoje sabe-se que boa parte da serotonina, que é o principal neurotransmissor do cérebro, ela é liberada no cérebro, mas ela é produzida no intestino. Então, quando a pessoa chega com problema de insônia, quando a pessoa chega deprimida, quando ela chega com disfunções mentais, eu venho e olho no elemento fogo, se ele está em excesso ou em falta. Mas para trabalhar aqui é muito simples para você que está aí aplicar o que você conhece. No caso da minha amiga Carla, que é uma terapeuta, ela trabalha com constelação, reiki, barras, aromoterapia, cromoterapia, cristais, oráculo e apometria. Eu tenho médicos, nutricionistas, esteticistas, né? Eu tenho acupunturistas, massoterapeutas, eu tenho toda a gama de profissionais da área da saúde, fisioterapeutas, farmacêuticos, biólogos agora no mercado, todo mundo utilizando essa ferramenta. Por quê? Porque ela é uma ferramenta universal que eu proporciono para a pessoa, Carla, uma coisa chamada autoconhecimento. Esse é o papel principal dessa ferramenta. Além da gente fazer um diagnóstico e aplicar as técnicas que a gente conhece, quando eu virei aqui para você e falei, minha amiga Carla, está faltando transformação, porque está faltando elemento fogo, está faltando um pouquinho de planejamento, porque está faltando terra, e você está com excesso do elemento madeira, você está fazendo muito, tá muito em estado de ação. Aí você falou, caramba, isso faz sentido. Que é autoconhecimento. Quando eu entrego o autoconhecimento para a pessoa, lembra-se, o cérebro dela, ele é inteligente, ele tem a cura dentro dele. Quando eu trago essa percepção, esse autoconhecimento, o cérebro da pessoa já começou o processo de autocura. Eu já despertei a autocura da pessoa. Aí as minhas ferramentas, as suas ferramentas, ou a ferramenta de cada um dos profissionais na área da saúde, só vai ser um catalisador, um potencializador. Não existe cura, não existe o despertar da autocura sem autoconhecimento, sem autoconsciência, sem autorresponsabilidade. Quando eu entreguei essas informações para minha amiga Carla agora, ela falou: já sei o que eu tenho que fazer. Eu tenho que, de repente, trabalhar um pouquinho menos e viver um pouquinho mais. Eu já vi no olhar dela daqui, o cérebro dela fazendo os planos para que isso aconteça. E eu não precisei falar para ela bem assim, Carla, vamos fazer tal coisa? Não, você dentro do teu conhecimento, Paulo Freire, dentro do teu conhecimento que você já tem as soluções. Sim, Tô certo ou tô errado? com certeza, certíssimo. Aí muitas vezes a pessoa vai falar bem assim, mas e se o meu paciente for um advogado, for um engenheiro, a pessoa não conhece nada desse mundo. O engenheiro, o advogado, o açougueiro, a dona de casa, ela tem os conhecimentos internos dela e ela tem uma sabedoria interna dentro daquilo que ela faz, dentro daquilo que ela vive, que vai transformar isso daqui. Muitas vezes, Carla, eu não
entrego ferramenta nenhuma da terapia P2E. Eu só faço a avaliação, o diagnóstico, eu entrego esse mapa de autoconhecimento para a pessoa, que aí você viu que depois pode fazer só do profissional, só da saúde e só dos Sim. relacionamentos. Eu Uhum. entrego isso daqui, eu faço essa leitura para a pessoa. E ela fala bem assim, eu falo, e aí? Porque é legal, a pessoa, ela passa a saber quem ela é naquele momento. E aí ela entende Autoconhecimento. autoconhecimento, ela entende o que ela precisa. Muitas vezes eu não entrego nenhum floral, eu não passo uma cor, eu não passo um sabor, eu não passo uma frequência, eu não faço uma harmonização corporal. Nós temos uma ferramenta poderosa na terapia P2E, que é o despertar da autocura personalizado. Por exemplo, no seu caso, eu faria um despertar da autocura yang do elemento fogo. Mas muitas vezes eu nem faço. Por quê? Porque quando a pessoa ela tem ciência, ela consegue entender o que está acontecendo, e aí ela faz a relação do que está acontecendo no corpo físico, vesícula biliar, excesso de trabalho, falta de fogo, circulação mais lenta, ela já sabe o que ela tem que fazer. Fez sentido para você? Uma das coisas que eu procurei a P2E é porque eu fico encantada com ela, porque ela realmente ela traz para ti uma leitura perfeita do que está passando, né? E é isso que me encantou, e é isso que eu com certeza vou ser tua próxima aluna, que é muito maravilhoso. E é esse autoconhecimento mesmo, né? É essa autocura mesmo. Que a Sua gente paciente inconscientemente, olha, eu inconscientemente fiz uma autocura já ontem, ó, já comecei a fazer uma autocura. isso mesmo. E aí você vê que legal. E muitas vezes, quando a pessoa não está com esse conhecimento que você tem agora, ela não entende porque ela está pintando a unha de vermelho, e ao invés dela manter. Olha que coisa simples, pintar a unha de vermelho. Um dia ela chega no salão e fala bem assim: eu estou usando muito vermelho, não sei por quê, eu vou trocar a cor. Ela estava ela tava, o corpo dela sabe o que ela precisa, o inconsciente sabe o que ela precisa, o psicoenergético emocional sabe o que ela precisa. Só que agora que você dominou isso daí, você sabe que você está precisando de vermelho, eu não vejo cores da mesma forma que vocês, eu sou daltônico. Mas pelo brilho, esse tecido da sua mesa é verde, não é verde? Verde, verde. E você sabe que o verde vai potencializar a tua madeira. Eu sei que amanhã você vai trocar esse tecido e vai colocar um com tons laranjas e vermelho. Olha que coisa simples. Coisa simples. Exatamente. E seu corpo já estava pedindo. Aí você trabalha muitas vezes o dia todo nessa mesa verde, potencializando o elemento madeira. A cura é simples, a forma de trabalhar é simples. Sua paciente já chegou? Não, ainda não. Então dá para a Ainda gente não. continuar aqui. Então, olha só. Sim. Quando a gente olha tudo isso, e isso daí, por exemplo, só para complementar esse conhecimento, já que sua paciente não chegou. E tudo isso que nós fizemos aqui, essa ferramenta de diagnóstico da medicina oriental, da terapia P2E, ela está fundamentada nisso daqui, em 5.000 anos de conhecimento dos 5 elementos: fogo, terra, metal, água e madeira. Só que, antes da pessoa ter essa ferramenta de diagnóstico, essa avaliação era muito subjetiva. Então, o terapeuta, ele não tinha um gráfico, um mapa que deixava claro para ele e para a paciente fazer esse mapa do autoconhecimento. E quando as perguntas, imagina, 5.000 anos de conhecimento, sem uma ferramenta guia, sem um mapa. Então, nem sempre o terapeuta conseguia extrair isso da forma correta, porque muitas vezes ele não fazia as perguntas certas, e sem as perguntas certas não vêm as respostas certas, perguntas erradas, respostas erradas. E muitas vezes também, como é 5.000 anos de conhecimento, ele não conseguia interpretar os dados. Só que agora está lá as cores, está o gráfico, o que tem menos e o que tem mais. Olha que simplicidade. E ele consegue interpretar esses dados e dentro daquilo, por exemplo, tem uma nutricionista que está trabalhando com a ferramenta da terapia P2E,
que esses dias chegou uma senhora com excesso de peso. E aí ela avaliou e ela estava com excesso do elemento madeira e falta do elemento metal. E estava tomando a água com limão. Só que a água com limão é azeda. Estava potencializando o elemento madeira. E aí ela estava engordando mais. Ela não mudou o cardápio da paciente dela. Ela só acrescentou o sabor picante, uma pimentinha. A mulher já emagreceu 22 quilos. Que básico! Ó, que básico. Gente, é só acrescentar o sabor que falta. Agora, você precisa da ferramenta que faça isso em detalhes, como a gente fez aqui, que seja fidedigna. Aí, essa cliente que estava engordando por falta de metal, uma pimentinha todo dia, passou a fazer as estratégias alimentares dela e emagreceu tudo isso. E isso daqui está fundamentado aqui, ó, 5 elementos. E aí esse conhecimento é fundamentado na lei mãe-filho, fogo dá origem à terra, as cinzas do fogo nutrem a terra dá origem ao metal, o metal é retirado da terra, o metal dá origem à água, porque o elemento metal dá origem à água. Mas aqui tem um detalhe: o metal é o oxigênio. Então, o oxigênio dá origem à água. Qual é a fórmula química da água? H2O. E o metal é o O. E o metal nutre a água. A água dá origem à madeira, porque a água nutre a madeira. E a madeira dá origem ao fogo, porque é ela que alimenta o fogo. Então, o nome disso é lei de geração, lei mãe-filho. Fogo dá origem à terra, fogo nutre terra, terra nutre metal, metal nutre água, água nutre madeira e madeira nutre fogo. E tem mais uma lei, a pessoa para trabalhar com a ferramenta de diagnóstico, ela não precisa entender desse mundo complexo da medicina oriental, porque a ferramenta simplificou. Ela é simples, fácil, sofisticada e objetiva. Sofisticada por quê? Porque você entrega algo materializado para a pessoa. Está aqui o teu gráfico. E aí existe mais uma lei, só para as pessoas que estão aqui entender um pouquinho mais. Existe uma lei chamada Lei Avô e Neto. As raízes da madeira invadem a terra. As raízes da madeira invadem a terra. Então, madeira domina a terra. A terra domina a água, porque um jarrinho de terra contém a água, não deixa a água fluir. A água domina o fogo, porque a água apaga fogo. E o fogo domina o metal, porque o fogo derrete o metal ou o fogo consome o oxigênio. E o metal domina a madeira, porque o metal corta a madeira. Se chama Lei Avô e Neto. A saúde na medicina oriental, na terapia P2E, é a energia fluindo. A energia da madeira vai para o fogo, a energia do fogo vai para a terra, a energia da terra vai para o metal, a energia do metal vai para a água. Quando você tem essa energia fluindo e os 22% em cada elemento no gráfico, você tem uma pessoa saudável, tanto no psíquico, como no espiritual, energético, como no corpo físico. Quando ocorre um bloqueio, pessoa terminou um casamento e ficou perdida, ficou com excesso do elemento fogo aqui, ó. Vai faltar energia em um dos elementos. A pessoa teve um problema, ficou muito preocupada. Aqui, ó, vai faltar energia em um dos elementos. A pessoa ficou muito triste, ficou deprimida. Vai excesso de energia no metal, vai faltar energia num dos outros elementos. A pessoa ficou com excesso de energia no elemento água, ficou insegura, com medo, vai faltar energia em um dos elementos. A pessoa ficou com excesso de energia no elemento madeira, ela ficou meio irritada, meio brava, e aí ela começou a fazer pelos outros. Vai faltar energia em um dos outros elementos.
E isso vai afetar o corpo físico da pessoa. Por quê? Porque cada elemento desse comanda um par de meridianos que comandam os órgãos do corpo, com exceção do elemento fogo, que comanda 4 meridianos. Aí você vai entender por que a mudança hormonal. Porque o elemento fogo comanda o intestino delgado, que é Yang, tem movimento, coração, que é Yin, mas comanda também o triplo aquecedor. Triplo aquecedor nosso corpo é dividido em 3 partes. Está aqui a Naomi. Parte superior, que eu chamo de aquecedor superior, aquecedor médio e aquecedor inferior. Quando falta energia no elemento fogo, a energia começa a acumular em uma região do corpo. É aquela pessoa que muitas vezes tinha um corpo muito distribuído e aí ela começa a acumular muitas vezes aqui na região dos ombros. Ou ela começa a acumular na região do quadril. Ou o corpo começa a ficar desmilinguido e ela começa a acumular na região da cabeça. Por quê? Por causa que o triplo aquecedor parou de funcionar. Então, o triplo aquecedor é o meridiano que faz a energia circular pelo corpo. E aí, minha amiga, tem mais um meridiano. Posso falar? Circulação sexo. Quando falta energia no elemento fogo, de uma forma muito simples, quanto mais a pessoa estiver trabalhando muito, ela não vai ter tempo para namorar. E se ela não tem tempo para namorar, se não tem abraço, não tem beijo, não tem carinho, não vai liberar a serotonina, que é o neurotransmissor da felicidade, e não vai liberar a dopamina, que é o neurotransmissor do prazer. E aí a vida começa a ficar sem graça. Então, isso daqui, a gente consegue fazer uma leitura muito profunda. Quando a gente olha aqui o elemento metal, poxa vida, se faltar energia no metal, vai faltar oxigênio. O intestino grosso para de funcionar. Se faltar energia na terra, cara, o estômago vai ficar preguiçoso. Do mesmo jeito que se tiver excesso de energia no elemento terra, vai dar queimação de estômago. Vai desequilibrando, cara. Se faltar energia no elemento água, nós vamos ter principalmente desafios relacionados ao sistema urinário, sistema ósseo, nós vamos ter aqui problemas no sistema reprodutor. Se faltar energia no elemento madeira, vai ter problema em fígado, vesícula biliar, do mesmo jeito que o excesso. Então, a medicina oriental, eu tenho mais de 30 anos de experiência com medicina oriental. Eu ensino medicina oriental há muitos anos. Só que eu via uma dificuldade muito grande dos profissionais entenderem isso com profundidade. Os profissionais ainda hoje tem gente ensinando que a pessoa yin é parada. A pessoa yin não é parada. A energia está no cérebro. O cérebro da pessoa yin é mais conturbado do que da pessoa yang. Só que quando eles falam, a pessoa yin é parada, o Yang é motivado. Tem um monte de gente que é Yin que não entende e fala, não, então eu sou Yang. Não, Yin, interno, a energia está no cérebro. Yang, a energia está externa. E aquele gráfico mostra para a gente isso em exatidão. Então, eu não dependo da interpretação, nem da pessoa e nem do terapeuta. Por quê? Porque é um conhecimento de 5.000 anos. Ó, eu não dependo que a pessoa entenda hoje lei mãe e filho, lei avô e neto e lei de contradominância, que eu nem falei para você. Não preciso. Por quê? Porque o gráfico hoje, a ferramenta, ela é uma ferramenta simples de avaliar, simples de perguntar, é só ir marcando e simples de interpretar, porque está lá a cor que está mais e a cor que está menos. O que que você tem que fazer? Nutrir sempre a cor que der menos. Entendeu isso daí? Perfeito. É muito simples Muito simples. até, né? Muito simples, muito simples.
Se você, por exemplo, E é maravilhoso, é muito você, assertivo, se você é tiver muito ocupada um pontual. dia e tiver uma criança de 3 anos, você fala para ele, ó, pergunta para ti e vai marcando onde ela responder sim. No final você chega e você entrega o diagnóstico, ajuda a pessoa no autoconhecimento, que é o mapa de autoconhecimento, e corrige aquilo que tem que corrigir. Na sua opinião, Carla, você acha que essa ferramenta vai ajudar você a entregar resultados mais rápidos, resultados mais assertivos naquilo que você faz? Lembrando que a Carla é consteladora reikiana, faz barras de axis, aromoterapeuta, cromoterapeuta, trabalha com os cristais, com oráculo e apometria. Me conta aí, você acha que essa ferramenta vai trazer o que para você de diferente hoje naquilo que você já faz e faz muito bem feito? É, principalmente nos escaneamentos energéticos que eu faço, acho que ela vai ser uma contribuição maior, porque ela vai me trazer mais informação ainda, sabe? Eu trabalho muito com essa parte de, principalmente revitalização dos chakras, energização, limpeza, retirada de energias mais densas, enfim, o que se apresentar. Só que, como tu falou aqui, tem algumas coisas que às vezes as pessoas não te mostram com clareza, né? E esse método ele traz assim uma para gente que está trazendo essa contribuição, né? A pessoa essa ajuda para ela, né? A gente tira tudo, as distrações dela para a gente ir focada no que realmente importa, né? No que vai trazer esse autoconhecimento e autocura para ela. Porque, principalmente, eu acredito que é esse despertar da autocura mesmo, que ela vai trazer, sabe? É, todas as técnicas que eu possuo, eu trago isso já muito, muito claro dentro de mim. Eu filtro muito as coisas que eu aprendo. E assim como eu posso pagar um curso caríssimo, se eu não fico naquela metodologia, entende? Eu agrego que realmente traz a consciência que eu preciso dentro do meu trabalho. Só que a P2E, ela é muito mais ampla, né? Ela traz uma profundidade, como tu falou, 5.000 anos, né? É muito estudo, muita coisa concreta, muita coisa estudada realmente. É quando a gente vai escrafunchar mesmo a pessoa, né? Você Não vê, ó, tem como você. você vai usar essa ferramenta de diagnóstico para potencializar os seus resultados dentro daquilo que você faz. Exato, Eu uso essa ferramenta de diagnóstico para acertar os pontos de acupuntura, para colocar as agulhinhas no lugar certo. Eu já sei aqui, sim, quando eu uso a ferramenta de diagnóstico, eu sei aonde tem excesso de energia, onde tem falta. Eu coloco a agulha onde eu tenho que tonificar e a agulha onde eu tenho que sedar, de uma forma muito simples. perfeito, Agora, para fazer uma acupuntura com essa ferramenta de diagnóstico, eu não preciso de 10 agulhas, eu preciso de 4 agulhas. perfeito. Nossa. Legal? Quanto mais fala, mais encantada eu fico, sabe? Porque é bem isso que a gente precisa. São ferramentas realmente que venham para agregar. E sabe que eu estou muito nessa energia, digamos assim, de não enrolar, sabe? Eu não sei se é porque eu já estou com 50 anos ou o quê, mas assim, ó, eu vejo que tudo é tão simples, sabe? As coisas são tão. Quando a gente traz a leveza, a fluidez e principalmente a transformação, que é o que eu quero, que é o que eu estou buscando, e que é o que eu, na minha inconsciência, né, trouxe a consciência para buscar essa ferramenta. Então, é muito legal. Eu fico muito grata mesmo ao universo mesmo, sabe? Porque é algo que emociona, porque é o nosso autoconhecimento chegando a gente, trazendo autocura, De uma forma né? simples, né? Então, Fácil, de forma objetiva. simples, fácil, objetiva, porque é isso que a gente precisa.
o nosso mundo hoje ele está dessa maneira, né? Que as coisas têm essa troca rápida, né? E a informação que tem valor, ela é diferente. É Ela diferente. agrega diferente, e ela constrói diferente, e ela transforma diferente também. Ela traz uma consciência dessa autocura de uma maneira muito pontual. E é o que é, né? É o que a gente precisa agora. Você tá, É você, os resultados, tanto que eu tive o resultado com a P2E. é. Concreto no meu exame, tá ali mostrando, ó, Carla, tu não tem nada no fígado. Como que não? Cadê minha gordura que tava aí? Mas Não tá. transformou a emoção que estava causando a esteatose hepática, o acúmulo de gordura. Tem uma psicóloga que está utilizando a ferramenta de diagnóstico, né? Aí ela conversando comigo, ela falou: Olha, professor, chegou uma paciente aqui, estava com depressão fazia 10 anos e ninguém conseguia entender a depressão dela. Quando ela Uhum, aplicou a ferramenta de diagnóstico, né? Ela veio aqui, aplicou a ferramenta de diagnóstico, a depressão da paciente dela era a falta do elemento madeira, era a falta do elemento madeira e excesso do elemento fogo. Era uma depressão que a mulher não sabia para onde ir, não era uma depressão de tristeza, como é a depressão do elemento metal. Não, ela tinha excesso de fogo, ficava perdidona, e o tempo passando, e a vida não fluindo, e falta do elemento madeira. Ela foi lá, tonificou a madeira dela com as técnicas que ela tem de psicologia, né? Ela usou as uhum. técnicas de psicologia para potencializar a madeira daquela pessoa, passou o sabor azedo, a cor verde para aquela paciente. No primeiro momento, ela não era aluna da terapia P2E, ela tinha acesso à ferramenta de diagnóstico, plano de assinatura que você tem hoje, por um investimento muito pequeno e fácil de trabalhar. E aí, ela trabalhou o elemento madeira. Hoje, ela é aluna da terapia P2E, e aí ela já passa para essa paciente a frequência Yang do elemento Frequência. madeira. A pessoa Uhum. muda a vida dela. Tem uma frequência sonora que Fluidifica ela a olha, água. é do caramba. Então, assim, Carla, quero te Muito agradecer legal. demais. Obrigado por Gratidão. dar essa oportunidade de você utilizar nos seus atendimentos, nos seus processos de cura, a ferramenta da terapia P2E. É, Quando eu fui abrir a ferramenta, além dos alunos da terapia P2E, isso me causou um conflito interno muito grande, porque, poxa vida, isso faz parte da formação da terapia P2E. Mas chegou uma hora que era tanto profissionais pedindo a ferramenta, eu falei, eu não posso segurar isso. A ferramenta de diagnóstico hoje é utilizada por todos os profissionais da área da saúde, como você vai utilizar. E detalhe, o número de alunos meus da terapia P2E aumentou, porque a pessoa chega na ferramenta de diagnóstico, se apaixona por ela, por entregar esse mapa de autoconhecimento para as pessoas, e aí elas vêm serem alunas da terapia P2E. Tanto que hoje eu nem divulgo a terapia P2E como curso. As pessoas estão chegando pela ferramenta de diagnóstico. Obrigado por essa oportunidade. Qualquer dúvida que você tiver em algum atendimento, você vai fazer assim, ó, você vai bater a foto do gráfico, vai enviar para mim e vai falar, professor, o problema dessa pessoa é esse, tá aqui o gráfico. E qualquer dúvida que você tiver, eu vou ter um prazer imenso em ajudar você. Tá bom, brigadão. E mais uma vez, só gratidão mesmo. Não tenho o que dizer. E obrigado por Vamos autorizar em que frente. essa aula outras pessoas vejam essa nossa conversa. Obrigado também por essa Obrigada a você. disposição. Obrigado a todo mundo que está acompanhando. Vocês viram como é que é simples, fácil e objetivo e, ao mesmo tempo, sofisticado utilizar a ferramenta de diagnóstico da terapia P2E. Se você quiser saber um pouquinho mais, aqui abaixo da nossa conversa, da nossa aula, deve ter um link boladão que te dá a oportunidade de saber um pouquinho mais. Tá lá? Obrigado de coração, Deus te abençoe. Vamos juntos. Qualquer dúvida, só me chamar, tá bom? Obrigado. Valeu, gente.